Boa tarde, primeiro ano. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Nós vamos começar mais uma aula. Então vocês pegarão um caderno de vocês e aí vocês irão escrever a data de hoje, quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, a leitura, o título da história que vocês assistiram, embaixo livro de língua portuguesa, da página 67 até a página 72, depois o livro de matemática da página 56 e 57. No livro de língua portuguesa, onde nós vimos que a Paula levou uma brincadeira para os colegas dela para desenhar e descobrir qual era o animal da imagem. E aí vocês fizeram essa atividade e descobriram que o animal é um dinossauro. E hoje na página 67 nós vamos fazer a leitura de mais uma história em quadrinhos. Para iniciar, Paula também se diverte com histórias em quadrinhos. Na história que ela trouxe, Piteco é um homem das cavernas que toma conta de Pepe, uma menina que não acredita em dinossauros. O que será que vai acontecer com a menina da história? Será que você também vai achar essa história divertida? Então vocês vão acompanhar a leitura dessa história em quadrinhos comigo, que se chama Piteco, a menininha que não acreditava em dinossauros. Então nesse quadrinho vocês estão vendo a menininha aqui em cima, ó. Ela está dizendo em... Essa fala está representando uma surpresa, algo que ela não está acreditando. E logo embaixo o que aparece? Um dinossauro fazendo um barulho, ó. Olha só o barulho que ele está fazendo. E olha só essa menininha aqui, espantada. E aí, na fala dela, vocês estão vendo que ela fala a primeira letra V e depois ela fala a palavra você, como se ela estivesse gaguejando. Você não existe. E ela não termina a palavra, ó. Tem 3 pontinhos aqui, ó. Ela não está terminando a palavra existe. Como se ela não conseguisse terminar porque ela estava com muito medo. Aqui nesse quadrinho ela sai correndo, desesperada, gritando socorro. Quando de repente, ó, um outro dinossauro pega ela. E ela fala espantada. Em? Como assim, né? O que está acontecendo? Sabendo que o dinossauro azul era o maior de todos e aí veio o outro e um outro dinossauro menor e pegou ela. E ele aqui, nervoso, fazendo o rugido dele. E o outro sai correndo dele também. Aí nesse outro quadrinho aqui, ó, tem 2 dinossauros. E um tem a cauda bem comprida. Esse dinossauro aqui no canto, ó, vai puxar a cauda desse dinossauro comprido. E o que vai acontecer com o dinossauro grandão? Olha só, vai tropeçar, bump. E vai cair, olha só aqui embaixo. E o outro dinossauro continua carregando ela. E olha só, ela já não está mais com a cara de desespero. E o que aconteceu com o dinossauro azul? Pof! Caiu. Veio outro aqui, ó, e toim! Deu uma chifrada no bumbum do outro dinossauro. E olha só a cara dele, de quem não está satisfeito. E a expressão da menininha, ó. Já mudou, né? Antes ela estava aterrorizada, com medo, e agora não mais. Depois de tanto tentar e não conseguir, o dinossauro azul sai correndo, fugindo dos outros. E o dinossauro que estava carregando ela pelos ares, solta ela no chão. E aí vem o Piteco. Pepe! Pepe, ouvi você gritar socorro. Eu estou bem, ela fala para ele.
Meus amigos me salvaram. Seus amigos? Parecem dinossauros. É. Preciso dizer uma coisa a eles. E olha só o que ela diz. Vocês não existem. E dá um abraço neles. O que ela quis dizer com essa expressão vocês não existem? Que eles fizeram algo que ela não esperava, né? Salvaram ela de um dinossauro maior. E aqui embaixo nós temos a plaquinha novamente com o nome do autor que criou todos os quadrinhos da Turma da Mônica, que é o Maurício de Souza. Vejam só a escrita do nome Maurício. Depois, na página 70, nós vamos fazer atividades sobre essa história em quadrinhos. Interpretação do texto, atividade oral e escrita. Ligue o nome a cada personagem da história. Então, no primeiro quadro, o nome é dinossauro. Então, vocês irão ligar no personagem que é o dinossauro. Esse segundo quadro aqui é o nome Piteco. Quem que é o Piteco? E aí vocês irão ligar no personagem. E o terceiro quadro aqui tem o nome Pepe. Quem que é Pepe? Liguem também. Número 2. Acompanhe a leitura deste trecho. Meus amigos me salvaram. Pinte o nome de quem salvou o Pepe. Então aqui tem os quadros com os nomes. Foi o Piteco? Foram os dinossauros? Ou foi o Pitoco? E aí vocês irão pintar o nome de quem salvou ela. Número 3. O que aconteceu com o dinossauro feroz? Pinte o quadro com a resposta correta, a resposta certa. Então ele fugiu? Se sim, vocês irão pintar esse quadro. Ou ele ficou amigo dela? Se vocês acharem que ele ficou amigo, vocês também pintarão esse quadro. E por último, está dizendo que ele morreu. Se for isso, vocês também pintarão esse quadro. E aí vem a atividade de número 4. Leia e compare o primeiro quadrinho com o último quadrinho da história. Então tem o dinossauro aqui fazendo o barulho dele e ela falando, você não existe. Esse é o primeiro quadrinho. E aí no último quadrinho ela fala, vocês não existem. No primeiro quadrinho, a palavra existe que ela está dizendo é num sentido de não acreditar que os dinossauros existem. Está dando um sentido de medo, de incerteza. Já no último quadrinho, quando ela fala a palavra existem, já é num outro sentido, que tem mais relação com a questão dela estar querendo agradecer, de sentir carinho pela boa ação que eles fizeram. Então vocês percebem que a mesma palavrinha pode ter sentidos diferentes no texto? Depois, vocês irão continuar essa atividade na página 71. Vamos ver o que está sendo pedido. As duas falas de Pepe são parecidas, mas não são iguais. Pinte o quadrado com a afirmação correta. Então, letra A fala do primeiro quadrinho está mostrando que ela está sentindo medo, carinho ou que ela está sonhando. Vocês irão pintar o quadrinho com a resposta correta. Então, vocês podem retomar o vídeo para ouvir a minha explicação novamente e ver qual o sentido da palavra existe no primeiro quadrinho. Letra B. A fala do último quadrinho está mostrando o quê? Que ela tem medo, que ela está sentindo carinho pelos dinossauros, ou que ela está em um sonho. Então vocês também podem voltar o vídeo e ouvir a explicação novamente para pintar o quadrado correto. Número 5. Algumas palavras imitam sons. Fale estas palavras. Então olha só essa primeira palavra, fonfon. A segunda palavra, trim.
E a terceira palavra, tibum. Vocês responderão nesse espaço aqui, ou se acharem melhor, no caderno. A pergunta é a seguinte: que sons elas imitam? Então essa primeira palavra aqui, fonfon. Quando vocês falam ela, vocês lembram do que? Esse som de fonfon parece o que? E aí vocês irão responder. E assim para as outras palavras também. Agora número 6. Observe os quadrinhos a seguir. Circule as palavras que estão imitando sons. Então, nesses quadrinhos aqui, quais palavras estão imitando algum tipo de som? Vocês irão circulá-las. Para isso, vocês também podem observar a ação dos personagens dessa história. Então, se vocês ligarem a palavra junto com o movimento, nós conseguimos entender o som que está querendo ser dito na historinha. E aí vem a letra A da atividade número 6. Depois, circule na historinha em quadrinhos outras palavras que estão imitando sons. Então vocês irão voltar lá na historinha em quadrinhos e circular todas as palavras que imitam sons. E letra B. Conversem sobre o que significa cada uma delas. Então, no caderno de vocês, vocês irão copiar essas palavras que estão imitando sons e na frente você vai colocar o significado. Por exemplo, copiou uma palavra e você acha que o dinossauro está caindo. Então, você vai escrever lá, dinossauro caindo. Se vocês tiverem dúvida, mandem para mim. Página 72, número 7. Recorte as frases da página 299. Então, peça ajuda para o responsável para localizar essa página lá no final do livro. E cole-as na ordem da história. Aqui na página 299, a primeira frase é: Pepe é salva por outros dinossauros. O que aconteceu primeiro na historinha? Foi isso? Ou foi outra coisa? Porque aí depois vem a segunda frase, que é a seguinte, ó. A menina agradece seus amigos. Ela fez isso em primeiro lugar na historinha, em segundo, em terceiro ou em quarto lugar? A próxima frase. Um grande dinossauro persegue Pepe. Isso começou a acontecer em primeiro lugar, em primeiro momento da historinha, ou foi num segundo momento, ou num terceiro, ou num quarto momento. E aí a última frase que tem para vocês recortarem é a seguinte: Pepe não acredita em dinossauros. Esse é o primeiro momento que nós vemos na história? Ou é o segundo? Ou é o terceiro ou o quarto? Então é isso que vocês irão fazer, organizar os momentos dessa história. E aí, por último, atividade de número 8. Ao conhecer essa história, você se divertiu, se informou, se emocionou ou se assustou. Vocês irão fazer um X ou pintar os quadrinhos que mostra aquilo que aconteceu com vocês ao conhecer essa história. É uma resposta pessoal. E aí vocês irão depois pegar o livro de matemática para nós fazermos as atividades lá. Então aqui na página 56. Contagens de trás para frente. Nos filmes em que há lançamento de foguetes, a contagem é feita de trás para frente. Então vocês já viram filmes que tem foguetes e aí quando vai lançar o foguete começa aquela contagem que nós dizemos que é uma contagem regressiva, que é assim: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, eu não comecei a partir do 0 a minha contagem. Vocês viram que eu comecei do número 10? Eu comecei de trás para frente.
Então é isso que nós veremos nessa página. Número 1. Escreva os números que estão faltando nessa contagem regressiva. Então aqui, começa pelo número 10, e vocês irão até o número 0. Então, uma contagem de trás para frente. Número 2. Agora escreva mais 5 números em cada sequência. Lembre-se que elas estão em contagem regressiva. Então, tem a sequência A, B, C e D. A sequência A começa do número 12, depois o número 11. Então, está voltando para trás. A sequência B, o 14, e anteriormente ao número 14 vem o número 13. A sequência C, 18, 17, e a sequência D, 19 e 18. E aí vocês irão completar essa sequência fazendo contagem regressiva também. Aí na página 57, nós vamos ver a escrita adição. O que é uma adição? A adição é quando nós juntamos quantidades diferentes. Então, na maioria dos nossos dias, por exemplo, nós vemos que tem tantas maçãs e tantas laranjas. E aí nós queremos ver quantas frutas tem no total. Aí nós temos que juntar as maçãs e as laranjas, não é? Isso é uma adição, nós estamos somando, adicionando uma quantidade à outra. Vocês se lembram também que na sala de aula nós fazíamos a contagem dos meninos e das meninas para ver quantas crianças tinha no total? E aí eu colocava a continha de adição na lousa para vocês verem. Então é isso que nós vamos ver agora. Caio foi com a avó brincar com bolinhas de gude na praça comunitária. Então tem o desenho do Caio e o avô dele. E ele está brincando de bolinhas de gude. O avô Yudi aproveitou para ensinar a Caio que para indicar o total de bolinhas verdes e azuis, ele podia escrever 8 mais 6, que é igual a 14. E olha só, como se lê essa adição. O ler foi o que eu disse e que vocês ouviram agora. 8 mais 6 é igual a 14. Então, se eu for contar aqui as bolinhas azuis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 bolinhas azuis. E verdes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 6 azuis e 8 verdes. Eu quero saber quantas eu tenho no total. Então, eu tenho que fazer 8 bolinhas verdes mais 6 bolinhas azuis. E aí, se eu for contar o total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 8 mais 6 é igual a 14. O que vocês farão lá embaixo? Use a escrita como essa para apresentar a resposta às questões a seguir. Então, letra A. Caio colocou na mochila 7 carrinhos e 4 motos. Então, vocês terão que fazer com essa escrita aqui, essa conta. 7 carrinhos e 4 motos. E depois colocar o resultado. Quantos brinquedos ele colocou na mochila? Então, vocês irão escrever essa resposta em forma de adição, igual ali em cima. Depois a letra B. Vovô Yudi comprou 4 maçãs e 7 acerolas. Quantas frutas ele comprou? Vocês irão representar da maneira que vocês também acabaram de ver, que é essa aqui em cima.
Por hoje é só. E aí eu volto amanhã com mais atividades para vocês. Eu vou ficar à disposição no grupo se houver dúvidas. E aí nós nos vemos amanhã novamente. Um grande abraço e até mais.